Pessoal, a gente vai assistir um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Aqui na descrição vocês encontram os créditos. Não esquece de deixar um like. Notícia urgente. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, aciona a sua milícia para realizar manifestações e ocupar as ruas até o seu dia da posse. E como os Estados Unidos vêm observando essa situação, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. É incrível o nível em que as pessoas são patéticas, elas são chamadas para colaborar com regimes pateticamente ditatoriais que elas vão lá e colaboram. É incrível como a história não ensina nada para ninguém. É incrível como as pessoas adoram lamber botas de um ditador. E não falo isso só por causa da Venezuela, eu falo isso observando a situação política do Brasil também, tá? Tem certos políticos que simplesmente acenam e, meu Deus, as pessoas chegam a desmaiar. Oh, meu Deus, o santo está ali na nossa frente, temos que ajudá-lo. Ai, vamos combater o fascismo. Não tem um fascista, eu acho, na história do Brasil. Não tem literalmente nenhum fascista. E aí os caras criam essa narrativa de que tá cheio de fascista por aí, que tem que ajudar o partidão. E as pessoas caem nesse tipo de bobagem, pessoal. É incrível. A mesma coisa o Maduro faz na Venezuela. Ele fica dizendo extrema-direita, fascismo, fascismo, extrema-direita. E as pessoas caem e vão lá ajudar o partidão. Meu Deus, é muita burrice. A Venezuela vive um momento de grande tensão política e social, às vésperas do dia 10 de janeiro de 2025, data marcada para a posse presidencial no país. Nicolás Maduro, atual presidente, permanece como uma figura central em meio à incerteza sobre o futuro do poder. A dúvida recai sobre se ele continuará à frente da nação por mais 6 anos ou se passará o comando para Edmundo González, apontado como possível sucessor. Essa indefinição não apenas gera um cenário de instabilidade interna, mas também coloca a Venezuela no foco das atenções globais, especialmente de países como os Estados Unidos, o Brasil e as nações da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Enquanto o desfecho político se aproxima, Nicolás Maduro tem mobilizado suas milícias para realizar manifestações nas ruas do país. Quanto tempo vai demorar na história da humanidade para que a sociedade como um todo entenda que não se pode dar poder demais para ninguém, nem para políticos, nem para empresários, nem para monarcas, nem para aristocratas, nem para partidos. Literalmente ninguém pode monopolizar tanto poder assim. Por que que os Estados Unidos foi bem sucedido ao longo de sua trajetória? Porque há um equilíbrio de poder. Por exemplo, toda a nação dos Estados Unidos está armada. Já não tem como um ditador chegar e colocar uma milícia sem grandes dificuldades, entendeu? Inclusive, a lei que libera arma para as pessoas nos Estados Unidos é justamente com essa intenção, para que ninguém jamais chegue e tire a tua liberdade. Os americanos aprenderam a valorizar a liberdade a duras penas. Agora aqui no Brasil tem trouxa, e aqui eu tenho que falar assim, ó, grifando trouxa, que pede para que tirem suas próprias liberdades. Tem muito trouxa no Brasil, tem muito trouxa na Venezuela, que pedem, clamam para que removam todas as liberdades. Ah, porque só o partidão tem que ter poder. Aí acontece esse tipo de tragédia. Tragédia. Maduro é uma tragédia, a Venezuela é uma tragédia. Demonstrando aí que tem um lado que tenta sempre atrasar a história. Vocês sabem qual lado é, o lado marxista, extrema esquerda. Demonstrando força e deixando claro que não pretende abrir mão do controle sem resistência. As Forças Armadas Bolivarianas da Venezuela também reafirmaram lealdade a Maduro, fortalecendo a posição do atual presidente diante da possibilidade de disputas internas ou intervenções externas. Em resposta às críticas e ao escrutínio internacional, Maduro declarou publicamente que está preparado para qualquer eventualidade,
sinalizando disposição para enfrentar desafios políticos e até militares, caso necessário. Veja bem, meio que não tem o que fazer. O cara tem o exército na mão. Como é que tu vai lidar com um cara assim? Só com intervenção militar de fora. Dentro da Venezuela, ninguém tá armado. Ninguém tem esse direito. O governo chega e diz: olha, me dê suas armas, eu vou te proteger. E na verdade, o que que ele faz? Olha, me dê suas armas que eu vou te proteger. Ok, peguei suas armas. Agora tu é uma propriedade privada do governo e cala a boca porque tu não tem o que fazer, tu não tem como se defender. Cala a boca e agora o governo manda em ti. É tão fácil contar uma historinha e dizer: ai, vamos tirar tuas liberdades, mas aí a gente vai te ajudar. E é tão difícil as pessoas perceberem o que tem por trás das coisas que foram ditas. É tão difícil para as pessoas perceberem a realidade por trás do que acontece na vida real. Eu não sei como é que as pessoas caem em bobagens. Não sei mesmo. A chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, também em janeiro de 2025, adiciona mais um elemento de tensão à equação. O novo líder americano já deu declarações contundentes sobre a Venezuela, relembrando seu governo anterior, quando cogitou abertamente uma intervenção militar no país para assumir o controle dos recursos petrolíferos venezuelanos. Trump, conhecido por sua postura direta e agressiva, promete não repetir o que chama de erro de 2017, sugerindo que desta vez adotará uma abordagem mais ativa. Eu, via de regra, eu sou totalmente pacifista. Só que tem certos países em que, tipo, tá acontecendo uma desgraça, o povo inteiro tá escravizado e não tem como eu dizer: ah, você é pacifista com isso. Que deixar o povo venezuelano em condições de escravidão para sempre e evitar ajudar? Não, eu sou a favor que o Trump haja, entendeu? As pessoas ficam dizendo: não, mas e a soberania nacional? Não, mas não, mas aí vai ser uma república de bananas. Cara, tem escravo. Tu tem noção? Tem pessoas que foram escravizadas, portanto, tem que salvar. Vocês não são contra a escravidão? São, né? Claro que são. Quem vai ser o idiota, ridículo, estúpido que vai ser a favor de escravidão? Aí, por causa de um conto fictício que é: isso é um estado, vocês dizem: não, mas aí os Estados Unidos não podem fazer interferência em outros países, hein? Que não podem, tem escravos lá, não sejam contra, não sejam a favor da escravidão, sejam contra a escravidão. E nesse caso, para ser contra a escravidão, tem que ser a favor dos militares americanos agirem em solo venezuelano. Essa posição tem gerado debates acalorados nos círculos diplomáticos, com possíveis repercussões tanto na América Latina quanto no cenário global. A instabilidade na Venezuela reverbera de forma significativa no Brasil, que compartilha uma extensa fronteira com o país vizinho e tem sido destino de milhares de refugiados venezuelanos nos últimos anos. Uma escalada de tensões, seja por conflitos internos ou por intervenções externas, colocaria à prova a capacidade brasileira de gerenciar uma crise humanitária de proporções ainda maiores. Vocês já perceberam, pessoal, que meio que quando um sujeito foge de um país como a Venezuela, ele vai geralmente aqui pro Brasil, e aí os sujeitos que estão fugindo do Brasil vão geralmente para os Estados Unidos. A escala de quem tá fugindo sempre procura um país melhor, e no final das contas todo mundo meio que acaba lá nos Estados Unidos. Além disso, a segurança nas fronteiras seria diretamente impactada, demandando maior atenção das Forças Armadas brasileiras e investimentos em operações de monitoramento e controle territorial. No campo político, o governo brasileiro precisará lidar com a pressão internacional para se posicionar, especialmente diante da postura mais assertiva de Donald Trump. Qualquer apoio explícito ou implícito a uma intervenção americana na Venezuela poderia comprometer a imagem do Brasil como mediador regional e gerar atritos com outros países sul-americanos que defendem uma solução pacífica para a crise venezuelana. Por outro lado, uma postura de neutralidade também apresenta riscos,
uma vez que poderia ser interpretada como conivência com o regime de Maduro ou falta de liderança em um momento crítico para o continente. O contexto atual também levanta preocupações sobre o impacto econômico dessa instabilidade na América Latina. A Venezuela, apesar de sua crise prolongada, continua sendo um ator importante no mercado de petróleo, e qualquer interrupção em sua produção ou exportação pode influenciar os preços globais e as relações comerciais na região. Para o Brasil, que mantém interesses estratégicos em parcerias energéticas e no fortalecimento de blocos regionais como o Mercosul, a continuidade do impasse venezuelano representa um desafio de longo prazo. A eventual posse de Edmundo González, caso se concretize, também não está isenta de incertezas. Sem uma base militar consolidada e com Maduro ainda controlando milícias e setores estratégicos, o novo líder enfrentaria enormes desafios para estabilizar o país. Esse cenário poderia dar margem a conflitos internos prolongados, dificultando qualquer tentativa de recuperação econômica ou reintegração da Venezuela no cenário internacional. Por fim, o desenrolar dos eventos na Venezuela será um teste não apenas para o futuro da nação, mas também para a capacidade da América Latina de lidar com suas próprias crises de maneira autônoma e sem depender de intervenções externas. Em meio a esse complexo panorama, o Brasil tem a oportunidade de assumir um papel de liderança, promovendo o diálogo e a cooperação. Mas para isso precisará agir com estratégia, firmeza e visão de longo prazo. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações. E até o próximo vídeo. Isso é a coisa mais louca que tem, os ratos construindo as próprias ratoeiras. Quando um sujeito obedece a um ditador, ele é um rato que está construindo uma ratoeira. Hora ou outra, o ditador se volta contra ele. Por exemplo, quando houve a Revolução Comuna, a grande maioria dos líderes da Revolução Comuna estavam vivos quando Stalin assumiu o poder. Cara, eu não sei se deu 10 anos depois, eu acho que 17 já tinham sido fuzilados, porque o Stalin desconfiava dos caras, entendeu? A mesma coisa aconteceu com outras ditaduras. Sei lá, pega os grandes líderes de Roma. Mano, tem o Tibério. Pô, bom exemplo aqui que eu pensei. O Tibério, ele tem muito poder, só que aí ele fica paranoico. Aí tem um cara que é prefeito. O Tibério, ele divide o poder entre dois grandes prefeitos. E aí, só que um dos prefeitos nota que o Tibério é paranoico. E aí começa a contar a historinha pro Tibério. Não, porque a gente vai te proteger, fique isolado de Roma, vai lá para uma cidade que a gente te protege daqui. E aí esse prefeito se torna, que eram dois inicialmente, o Tibério dá a ordem de se tornar apenas um, o Tibério vai lá para outra cidade, fica isolado das informações, esse prefeito começa a mandar basicamente em Roma. Ainda assim, o Tibério consegue dar uma volta por cima porque ele conversa com um dos sujeitos que é subordinado desse grande prefeito, e aí esse subordinado mata o prefeito, se torna o número 1 e depois mata o Tibério ainda. Então, tipo, pô, quem é um idiota que não sabe que ajudou um ditador tá construindo a própria ratoeira? É um rato que tá construindo a própria ratoeira. Eu não entendo essas populações que ajudam ditadores. Não tem que ajudar ditador, tem que estar todo mundo sempre dizendo, mais poder para a população, mais poder para o indivíduo e menos para o Estado, menos para o presidente e ponto final, acabou. O PEC Elite é a união de diversos treinamentos com um único propósito: fazer o teu retorno ser assustador. Tu foi visto como bobo e zombado no passado? Não tem problema. Simplesmente aprenda a criar estratégias, cultivar uma mentalidade de riqueza e se tornar poderoso. Assim, todos que riram no passado de ti vão engolir a seco quando virem o teu retorno. Clica no primeiro link da descrição para conhecer mais a respeito do PEC Elite.